Olá, queridos e queridas do terceiro módulo. Estou aqui novamente gravando esse vídeo para vocês, para que a gente possa facilitar nossos estudos. Eu espero sinceramente que esses vídeos estejam sendo úteis para vocês, para que o conhecimento chegue até vocês. Nesse período em que o mundo vem enfrentando algo inusitado, que sinceramente eu nunca esperava que fôssemos passar por isso. Gente, sem mais blá blá blá, vamos continuar com o nosso conteúdo. E eu gravei esse vídeo para falar com vocês sobre os cistos ovarianos. Na primeira atividade da nossa primeira semana de aulas remotas, eu passei uma pesquisa para vocês, em que vocês deveriam pesquisar sobre os cistos ovarianos e a síndrome dos ovários policísticos. Sobre a síndrome, nós falaremos numa próxima oportunidade, num outro vídeo que eu vou gravar, tá bom? Então vamos falar sobre os cistos de ovário. Gente, o que é, de uma forma geral, o que são os cistos? Primeira coisa, cistos, eles podem surgir em qualquer parte do organismo, porém, nós vamos nos atentar para os cistos localizados nos ovários. Então, os cistos que são formados nos ovários, eles são envoltos por uma membrana fina. Dentro desses cistos, o que pode ter ali dentro? Várias substâncias. Podem ser substâncias líquidas, substâncias semilíquidas, substâncias pastosas, substâncias sebáceas, gorduras, enfim, uma infinidade de substâncias que podem estar dentro dessas bolhas que são envoltas por uma membrana fina, que surgem, que se desenvolvem dentro dos ovários. Importante destacar, os cistos de ovário, eles são lesões benignas. Eles não são câncer, eles não têm capacidade de se malignizar, não têm capacidade de se tornar um câncer. Tá bom? Cistos são lesões benignas que demandam tratamento ginecológico, porém são lesões de ordem benigna, tá bom? Gente, só para atualizá-los, nós estamos no slide 94 do nosso material de ginecologia 2. Seguindo para o slide 95, nós vamos entrar nos diversos tipos de cistos, que também era um tópico da pesquisa que eu pedi para vocês na atividade 1. Quais são os tipos de cistos? Então, eu vou explicar para vocês de uma forma bem didática. Bom, pessoal, vou apresentar aqui para vocês de uma forma um pouco mais didática. Bom, estamos diante aqui do aparelho reprodutor feminino, certo? Para relembrar quem está navegando, viajando na maionese, aqui esta porção anatômica é o canal vaginal. Lembrar que o canal vaginal ele é formado por pregas, tá bom? Aqui o colo do útero, aqui que a gente faz o raspado para a coleta do exame de Papa Nicolau. Toda esta estrutura que maior é o útero, é aqui que o bebê se desenvolve durante toda a gestação. A parte interna do útero é o endométrio, que é a camada de tecido que tem capacidade de se engrossar e afinar a cada ciclo menstrual, sofrendo a ação dos hormônios progesterona e estrógeno. Então, quando a mulher ela tem queda dos hormônios de progesterona e estrógeno, isso significa que ela está no seu ciclo menstrual, a mulher está ciclando. Então, com a baixa de progesterona e estrógeno, esta camada de endométrio aqui vai se desprender da camada do útero e o endométrio ele vai se descamar junto com o sangue, vai formar aí o fluxo menstrual. Seguindo aqui, nós temos a tuba uterina esquerda, tuba uterina direita, o ovário direito e o ovário esquerdo. Aqui as fímbrias, tá? Que estão aqui alocadas juntos aos ovários. Aqui elas só estão um pouquinho mais abertas para mostrar para os alunos o que tem dentro dos ovários.
milhares de óvulos. E a lembrar que cada óvulo ele está protegido por uma membrana folicular. E isso é extremamente importante para o compreendimento do nosso próximo conteúdo. Pessoal, vou tentar passar para vocês da maneira mais didática possível. Nós precisamos relembrar sobre a fase de ciclo menstrual e ovulatória das mulheres para que a gente possa compreender essa questão de cistos foliculares, por exemplo. Gente, só relembrar alguns conceitos. Vamos falar sobre os hormônios. Quais hormônios? Os hormônios, vamos escrever aqui, fazer bem devagar para todo mundo poder compreender. Os hormônios, deixa eu ver se eu estou escrevendo certo. Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Hormônios hipofisários, né? As mulheres têm os hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos. Vamos falar sobre os hormônios hipofisários. Quem são eles? O FSH e o LH, que é o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, o que esses hormônios, o FSH e o LH, que são produzidos pela hipófise, o que eles fazem no ciclo ovulatório? Eles agem diretamente nos ovários, na maturação dos óvulos. Então, o FSH e o LH, eles agem diretamente na maturação. O que é maturação, professor? Amadurecimento. Na maturação dos óvulos. Então, significa que os óvulos, eles são imaturos? Exatamente. Então, é preciso que as mulheres produzam hormônios, que são estes aqui, o FSH e o LH, para que eles possam promover a maturação destes óvulos que estão lá nos ovários. Quais outros hormônios que são importantes para a fase de ciclo ovulatório e menstrual? Os hormônios só puxar ali. Os hormônios ovarianos. Gente, às vezes vai dar umas falhadas porque eu estou escrevendo, gravando e olhando nos slides para manter sequência do nosso estudo, tá? Bom, quais são os hormônios ovarianos que nós aprendemos em ginecologia 1, ano passado? São os hormônios progesterona e o hormônio estrógeno ou estrogênio, tanto faz, tá? Estes hormônios, o que eles fazem? Estes hormônios, eles atuam diretamente no endométrio. O que eles fazem no endométrio, professora? O endométrio, ele sofre a ação destes hormônios e aí o endométrio ele pode se regenerar e descamar, se regenerar e descamar. Bem, o que é isso? O que a gente está falando? Vamos vir aqui para este exame, para esta imagem. Gente, nós falamos então sobre os hormônios hipofisários, que são FSH e LH, que atuam na maturação dos óvulos. Opa, onde que estão esses óvulos? Eles estão aqui, tá? Os óvulos, eles estão dentro dos ovários. Todas as mulheres, elas já nascem com seus milhares de óvulos prontos e eles já são produzidos logo na vida embrionária, enquanto o bebê enquanto o feto está em fase de desenvolvimento no ventre materno, os óvulos, eles já são produzidos. Então, a menina, ela já nasce com seus milhares de óvulos nos seus ovários. E aí, na fase de maturação deste organismo, que é após a puberdade, ela vai sofrer a ação dos hormônios femininos, como o FSH e o LH, que são produzidos pela hipófise, tá? Então, cada óvulo, ele é protegido por uma membrana, tá? Cada óvulozinho, ele é protegido por uma membrana, como vocês estão vendo aqui, ó. Por que isso? Para proteção. Os óvulos, eles são células nobres do organismo feminino, são células reprodutoras. Então, eles estão protegidos por uma membrana. Que membranas são essas, professoras? São folículos, tá?
são folículos e eles são importantíssimos para que a gente possa compreender essa aula de cistos ovarianos. Tá, falamos aqui que o FSH e o LH são hormônios hipofisários, hormônios produzidos pela hipófise, que atuam diretamente na maturação desses óvulos, no amadurecimento desses óvulos. Quais outros hormônios que nós vimos? Nós vimos sobre os hormônios ovarianos, que é o progesterona, que são a progesterona e o estrógeno. E a progesterona e o estrógeno, eles atuam diretamente no endométrio, tá? Como nós vimos aqui. Progesterona e estrógeno atuam diretamente no endométrio, que é esta camada de tecido interna ao útero. Lembrando que o útero ele tem 3 camadas, tá bom? Que nós conhecemos, que é a camada aqui mais externa a todo o útero, que é a camada serosa. A camada aqui, ó, intermediária, toda essa o útero, ele é um músculo, né, muito importante. Esta aqui é a camada do miométrio, que nós já conhecemos, só estou relembrando. E esta camada interna aqui do útero é o nosso famoso endométrio, que tanta gente já falou sobre ele. Então, progesterona e estrógeno, eles são hormônios produzidos pelas mulheres que vão atuar diretamente no endométrio, no seu crescimento e afinamento. Então, a cada ciclo menstrual, conforme a mulher ela cicla, ela tem a produção de endométrio, em que ele se torna mais espesso, mais vascularizado, e quando os hormônios progesterona e estrógeno caem, esse endométrio ele vai se descamar e aí vai acontecer junto com o ciclo menstrual dessas mulheres, tá? Vamos voltar aqui sobre o FSH e o LH, que é importantíssimo pra gente, tá bom? Que eles vão atuar diretamente nesses folículos. Gente, quando a mulher ela tá entrando em fase ovulatória, quando a mulher ela vai ovular, né? Ou seja, quando quando um óvulo ele vai se tornar maduro o suficiente para romper a membrana e caminhar pela tuba uterina e possivelmente ser fecundado, precisa sofrer a ação desses hormônios. Então, o que acontece a cada ciclo menstrual? A cada ciclo menstrual, com o aumento da progesterona e do estrógeno e com o aumento do FSH e do LH, ações no endométrio vão acontecer sob a ação da progesterona e estrógeno e esses óvulos vão começar a se amadurecer sobre a ação do FSH e do LH. Então, eu vou desenhar aqui num cantinho para vocês. Esses óvulos, né, eles estão... Vou desenhar aqui, melhor. Esses óvulos, que eles são bem imaturos, estão aí nos ovários, né? Tanto faz, tá, gente, se é ovário esquerdo ou direito. Vamos pensar aqui sobre esse ovário aqui esquerdo. Os óvulos, né, imaturos, dentro dos ovários, cada óvulo, eu já disse para vocês, eles são protegidos por um folículo ou membrana folicular, que é uma membrana que envolve cada um dos milhares de óvulos que as mulheres têm. Sob a ação do FSH e do LH, quando eles aumentam as suas taxas, né? Quem que vai aumentar a taxa de FSH e LH? A hipófise, tá? A hipófise é uma região do nosso cérebro que ela faz esse tipo de comando e ela vai aumentar as taxas de FSH e LH, que eles vão amadurecer esses óvulos. O que acontece conforme esses hormônios eles vão se aumentando? A membrana folicular, ela também vai se inchando, ela também aumenta. Tá? Então, o óvulo que está dentro da membrana folicular, ele vai se amadurecendo e a membrana ela vai aumentando cada vez mais, até chegar um momento que essa membrana aqui, ela se rompe, tá? É mais ou menos assim, ó, o crescimento desses folículos, tá? É gradativo, até que essa membrana, ela vai se romper. Quando essa membrana ela se rompe, essa membrana folicular se rompe,
que tem mão na frente da câmera. Quando essa membrana folicular ela se rompe, esse óvulo já maduro, ele consegue caminhar pela tuba uterina, tá? Ele caminha pela tuba uterina e o óvulo ele vai ficar na porção distal da tuba uterina, possivelmente para ser fecundado, sim ou não, se essa mulher tiver relações sexuais protegidas, tá bom? Então é isso que acontece em casos normais. Nos casos normais, o FSH e o LH, eles vão atuar diretamente no amadurecimento desses óvulos. Esses óvulos, eles vão começar a se amadurecer e a membrana folicular, ela vai se expandir gradativamente. O que tem que acontecer? Membrana que se expande, chega um momento que ela vai romper, tá? Ela se rompe. Esse óvulo maduro, eles conseguem sair de dentro do ovário e aí o óvulo ele vai para a tuba uterina, que é o que ele tem que fazer em toda a fase ovulatória das mulheres. Quando este óvulo maduro ele fica estacionado na porção distal da tuba uterina, esta mulher está ovulando. Esta mulher está em uma fase em que ela pode sim engravidar. Isso é a situação normal que nós vimos. Agora, o que acontece quando algumas mulheres sofrem de cistos do tipo foliculares? Bem, conforme a secreção, de FSH e LH no organismo destas mulheres, então, vou desenhar aqui no cantinho, o que vai acontecendo? A mulher, ela produz FSH e LH em altas quantidades, porque a hipófise vai mandar, ela está em fase ovulatória, e aí essa membrana folicular começa a aumentar, porém, a membrana folicular, por algum motivo, não se rompe, não consegue romper, tá? Então, o óvulo não consegue sair de dentro da membrana, o óvulo não caminha pela tuba, ela não ovula, tá? Porque o óvulo não chega até aqui e essa membrana folicular, ela começa a se aumentar demais dentro aqui do ovário e isso forma um cisto do tipo folicular. Ele é o cisto ovariano mais comum. De que ele é preenchido? Vai juntando substâncias líquidas, semilíquidas dentro dessa membrana. Por alguma razão, esse folículo ele não rompe, o óvulo fica maduro aqui dentro, não consegue sair, e isso vai acabar por formar um cisto dentro desse ovário e que vai atrapalhar toda a fisiologia desse ovário. Então, isso são cistos do tipo foliculares. Quando após a ovulação, se este folículo não se romper, ele vai continuar a acumular líquido aqui dentro, vai continuar a crescer e vai formar o que a gente chama de cisto folicular. Tá bom? Então, quando ele não é rompido e ele consegue atingir aí até 2,5 centímetros de diâmetro, ele é chamado de cisto folicular. É o mais comum entre as mulheres mais jovens. Outra situação que é importante, esse tipo de cisto aqui, folicular, ele pode desaparecer espontaneamente. Então, pode ser que em um ciclo a mulher tenha o cisto, depois o próprio organismo consegue dar conta de regredir esta situação. Tá bom, pessoal? Acompanhe então no slide 96 da nossa apostila, que lá tem uma imagem para facilitar a vida de vocês.